Sejam bem-vindos ao Emergencast, um bate-papo sobre emergências médicas. Eu sou a Malu Endringer. Eu sou o Dr. Pietro Lima. Eu sou a Malu Brum. E hoje a gente vai dar continuidade, Malus, a um tema muito importante que vem na jornada já sobre o que fazer após a graduação. E um tema polêmico, né, Malu? Lança aí. Vamos falar sobre: só faz residência quem não se garante no digital? Muito polêmica essa. E aí? Impressionante como é que a gente vem vendo muita gente falar sobre isso. Até porque, senhoras, o público médico hoje é um público-alvo de muita gente. Por quê? É um público de muitas dores. Se a gente for parar para pensar que um plantão médico nos últimos 10 anos paga a mesma coisa, a mesma santa coisa, e temos inflação, né, reajustes e reajustes. E a gente tem um médico que antes ganhava 25, 30 mil, que era um baita de um salário para aquela época. E hoje 25, 30 mil, ele já em 10 anos construiu uma família, um filho, 2 filhos, já tá pagando o financiamento que já não tá mais fácil como era antes. Então ele fez compromissos há um tempo atrás. E sabe que financiamento imobiliário, por exemplo, passa de 20, 25 anos muitas vezes, até 30 anos. Então esses compromissos fizeram com que ele hoje fosse refém dos empregos que ele tem. E aí entra um cenário, né? Porque a gente sabe que o outdoor de antigamente está na palma da nossa mão. Hoje a gente sabe que as redes sociais são muito interessantes em relação ao fator posicionamento da autoridade. Mas será que elas são realmente extremamente necessárias? O que você acha, Malu? Necessário? Eu acho que depende. Muitas pessoas baseiam em marcar consulta com alguém pela rede social. Às vezes nem olha currículo mais. Então acho que depende muito da pessoa também, como que ela se expressa nas redes sociais. Mas você acha que o fator ser comunicador é necessário, Malu, sim ou não? Sim. Você acha que ser comunicador é necessário? Eu acho que você tem que ter uma boa comunicação. Assim, isso tanto no meio digital quanto em relação a networking também. Acho que o médico ele tem que ser uma pessoa comunicativa. Interessante, porque tudo isso são aprendizados, né? Então, quando eu comecei a colocar a cara no Instagram, um ponto eu falo assim, cara, não é antiético, primeiro ponto, não é imoral, segundo ponto, não vou mentir no Instagram, vou falar realmente conteúdos de qualidade, terceiro ponto, e o quarto ponto dá pra aprender? Dá, por que não fazer? Esse tipo de mentalidade faz com que a gente destrave potenciais. Então, o médico de sucesso, sem dúvida nenhuma, quanto mais habilidade ele tiver, maior a chance de ter sucesso a curto prazo. Então, agora, é extremamente necessário. Quando a gente começa a entender a jornada do paciente, as coisas começam a ficar um pouco mais claras, mas isso não é fácil de aprender. Entender que, assim, estar no digital, colocando a cara e etc., você também merece, é como se fosse assim, tem um talento por trás também. Ele tem que ter esse know-how, né? Saber fazer, né? Sim. Ou então, pelo menos, estar com essa sede de fazer acontecer, né? Porque destravar um medo que é absurdo, né? Imagina alguém que é realmente totalmente introspectivo colocar a cara no Instagram. Sim. É um baita de um desafio, não é? Então, assim, agrega valor? Agrega. Mas será que a ponto de substituir uma residência médica? Me fala aí, Manu. Não, de jeito nenhum. Você que tá estudando pra residência, conta pra mim. Sofrendo. Não, Sim. Com certeza não. Eu acho que a residência é extremamente necessária, até pra você ser um bom médico, assim, né? Sem tirar valor também das pós, né? Mas eu acho que a residência tem o seu valor, com certeza nisso, até porque tem a indicação de pessoa pra pessoa também, né? Que isso conta mais do que a rede social, na minha opinião. Sem dúvida. O que chama atenção, né? Cara, você falou uma coisa muito, muito importante. A pós-graduação. Bom, ela tem um peso da residência? Meninas, não tem como ter. Não tem como ter, sabe? Porque quando você passa por uma residência, a residência de residir é uma imersão completa naquela especialidade. Então, assim, você passa por todos os desafios que aquilo te representa. Todos os desafios. Então, até para você fazer um consultório depois, você ter um know-how de uma residência, até porque hoje em dia não tem mais essa dificuldade do entendimento do valor de uma residência médica. Hoje em dia a gente sabe que a residência médica é o básico.
para alavancar, porque se você for comparar, isso aí é estatística, tá? Você tem os médicos que recebem X sem residência e tem os médicos que recebem X mais Y com residência. Isso aí é estatística. Então, ter residência, ter uma especialização, agrega para o paciente, para o médico, financeiramente. Isso aí não tem o que dizer. Mas é impressionante como é que você imagina alguém que está vivendo de plantões, que faz uma pós-graduação para fazer um consultório dar certo sem residência? Vocês acham que isso pode dar certo? O que vocês acham? Eu acho que não. Também Difícil, sim. Você entende que o ponto mais de inflexão nisso aí? Qual que é a segurança que esse médico vai ter de uma pós-graduação de final de semana sem nenhuma residência para começar a atender pacientes de alguém que às vezes ficou 5, 6 anos dando plantão, ou mesmo assim que acabou de sair de graduação? Você acha que você tem uma segurança para isso? Não. Ou ele vai ser mais aventureiro? O que você acha, Malu? Eu acho que a pessoa acaba criando certos vícios e não tem quem corrigir ou ver como que os outros profissionais lidariam com isso, que são mais experientes. Então, eu acho a residência, assim, sem comparação. E sem contar que o período de residência, a preparação, né? Na minha opinião, é quando você mais estuda. Você começa a revisar os conteúdos que você viu nos primeiros anos de faculdade, com um olhar muito mais clínico, e começa a revisar aqueles assuntos. Então, assim, na minha opinião, é indispensável. Uma pessoa te supervisionando. Isso aí. Sim. O que chama atenção, né? Então, quando a gente fala em relação à pós-graduação em residência, a gente entende que você passa por desafios muito maiores numa residência. Até numerosos e muito mais difíceis. Então, você cria uma casca em relação àquele assunto, sabe? Então você consegue ter essa facilidade de quando o paciente... E uma coisa muito importante mesmo pra vocês. Tudo que a gente faz, comunica, né? Então, quando um paciente pergunta uma coisa da área que você fez uma pós-graduação e você diz que estudou, vamos dizer assim, e você mostra uma insegurança, ele te sente inseguro. E aí o que acontece? Vai um cenário que a gente às vezes não dá conta. O meio da residência é um meio que é o tempo inteiro de ciência. Você estuda o tempo inteiro. Então, aquilo fica enraizado na sua cabeça. Mesmo que você não esteja estudando naquele momento, então as coisas vêm muito mais fácil. Então, existe uma facilidade muito maior de sair de problemas de um consultório em relação a diagnósticos difíceis, ou então, às vezes, as perguntas difíceis do paciente. Porque aquilo você tem visto muito facilidade, entende? E mesmo que você não tenha aquela resposta na ponta da língua, você entende que você sabe tanta ciência por trás, você fala, não, fica tranquilo, cara, eu não sei te responder isso. Mas você tem uma base de ciência tão grande, você fala, não, mesmo que responda depois, mas você faz com muito mais clareza. Porque você realmente sabe o assunto, entende? Então você se posiciona muito melhor na frente do paciente. E até do Instagram, né? Então é um ponto importante em relação a isso. Por quê? Porque, meninas, quando a gente vai ver, né, colegas médicos que eles acabam assim fazendo uma pós-graduação e muitas vezes caem para essa parte de marketing médico muito intensa, o que chama atenção? Aí vem uma frase de grandes mentores médicos, que é o seguinte: o médico ruim, ele é tão ruim que ele só sabe vender. Ele é bom em venda. É um cara que sabe oferecer. É só isso que ele sabe. Por isso que ele ganha mais dinheiro, muitas vezes. Porque é só isso que ele sabe. Então, ele não sabe ciência. Então, muitas vezes é ele que fala, cara, eu preciso fazer a minha vida dar certo. Eu preciso, né, eu tenho filhos, sei lá, tenho sonhos, né, eu tenho, almejo, né, coisas na minha vida, e aí eu vou fazer, aí ele, cara, bota a cara no Instagram, ele paga o preço. Aí a pergunta é, por que muitas vezes esse cara paga o preço e o especialista às vezes não paga? Por quê? Porque o especialista, ele coloca o diploma do residência debaixo do braço e fala, isso aqui pra mim tá suficiente. Sim, isso daqui me basta. Entende? É muito pelo contrário. Aí a gente vai pelo ponto que o grito dos bons, o silêncio dos bons é muito pior que o grito dos ruins. Porque esse cara é muito bom. Só que como ele tem medo de se posicionar, ou ele acha que o Instagram não é local pra ele, muitas vezes, é um cara que não se posiciona. E aí a gente tem um dever civil como médico de mudar um cenário com esse paciente, porque se eu não posiciono, ele não tem a oportunidade de ser tratado por alguém de caráter. Tratado por alguém que realmente vai respeitar as individualidades, alguém que vai respeitar o momento, que vai não só
cuidar, mas assim, vai realmente dar uma linha de cuidado que seja totalmente sensata, né, nesse momento. Diferente, às vezes, um médico que tá com má intenção em relação a agregar valor em receita do paciente. E aí o que acontece? Existe um dever civil do médico que tem um conhecimento a mais da residência, colocar a cara no Instagram. Então, qual que é a diferença, o ponto de inflexão da gente entender o médico de residência médica, e o médico cara de Instagram? O médico cara de Instagram, eu estava conversando antes, eu só peço, pelo amor de Deus, que esse cara, se é só Instagram, que ele não atenda ninguém. Que ele cria um infoproduto, por exemplo, e tá tudo bem, né? Em criar um infoproduto. Que um baita de um infoproduto bom, legal, que assim, te dê uma renda legal e viva de um infoproduto. Esse médico do Instagram, cara, super dentro, né? Super on. Às vezes pegou, um conteúdo de um livro e tal, ele fez um resumo, uma coisa, sabe, fala bem, vende bem, tá? Mas a partir do momento que eu crio esse médico do Instagram, essa frase, né, que só faz residência quem não sabe se comportar no digital, eu tô dizendo que esse cara pode atender alguém sem ter um know-how, sem ter experiência. E aí o que acontece? Bota vidas em risco. E aí vem um cenário importante. Eu tenho como crescer com residência sem Instagram? Hoje em dia, é muito mais difícil. Tem como. É muito mais difícil. Agora, se eu tenho uma residência e tenho Instagram e sei me posicionar, meu paciente vai me procurar saber quem eu sou. Hoje em dia, todo mundo tem Instagram. Daí acontece, cara, pô, médico legal, gente boa esse cara. Pô, bacana, ele fala bem. E tem Instagram? Qual é o Instagram dele? Deixa eu ver. E chega lá, tem foto de viagem, foto da família, foto no hobby, mas não tem ele falando um conteúdo sobre medicina, sobre o que ele sabe, e perdeu um paciente. Ah, mas esse médico, pô, é um pessoal. Eu não sei mais nada sobre ele. Perdi a oportunidade. Sabe por quê, meninas? Hoje em dia, a gente entende que para um paciente, para um telefone de uma clínica tocar, de um paciente ligar para uma clínica, ele passou por muitos processos. Muitos processos. Ele passou ao processo de entender o problema dele, entender que existe um problema, que ele precisa de ajuda, precisar de ajuda e procurar ajuda de alguém realmente que sabe indicar, né, um colega, ou então vai para um site, vai para um Google, vai para o Instagram, vai procurar alguém. Aí depois vai procurar saber se essa pessoa é capaz de resolver o problema dela. E aí vai quebrar a dor de entrar em contato com aquela clínica. Você entende? Olha a jornada que esse paciente chegou até que realmente ele entre em contato com a clínica. E realmente consiga gerar um paciente para esse paciente, um paciente para esse médico começar a atender. Então existe uma jornada muito grande para um paciente só. Então todo paciente é único. Se ele não souber lidar com a individualidade de cada um, ele começa a perder pacientes. Então você entende que hoje em dia entender sobre a jornada do paciente é muito mais importante para o nosso colega médico do que para se posicionar no Instagram. Se ele entende o que é necessário para esse telefone da clínica tocar, acabou. Ele precisa saber Instagram? Não precisa. O telefone da clínica pode tocar mais ele tendo Instagram? Sem dúvida nenhuma. Mas existe um ponto de que esse residente pode sobreviver, esse médico ou especialista sobreviva sem Instagram. Agora, ele não vai ter a oportunidade de se colocar no mesmo posicionamento em relação à autoridade de alguém que não sabe a mesma coisa que ele. E aí esse dever cívico eu falo pra vocês. Entendeu? Porque assim, Malu, a gente conhece colegas que fazem infoprodutos e vivem de infoprodutos, né? Sim. O problema é, será que esse ponto de escolher, o que você acha, Malu, assim, de formei, é uma escolha? Você acha assim, infoproduto ou assim, residência ou Instagram? Você acha que pode ser uma escolha? O que vocês acham? Pode ser uma escolha? Poder, acho que pode, né? Mas não, assim, não se deve, não seria uma escolha minha, no caso, assim. Sim. Não sei, você... Eu também não escolhi isso agora, mas acho que vai de cada um, assim, dos objetivos de cada um, dos planos de cada pessoa também. E sabe o que é interessante? O Instagram pode ser traiçoeiro. Porque assim, imaginem que eu tô a minha faculdade inteira, né, falando sobre minha rotina, né, crescendo no Instagram. E aí,
Se eu tô falando sobre, por exemplo, vamos dizer que eu passei a faculdade inteira estudando eletrocardiograma e colocando eletrocardiograma. Eu tenho pessoas que consomem o produto eletrocardiograma. Sim. E aí eu consegui vários seguidores, tem pessoas que me acompanham, eu tenho engajamento legal e crio um infoproduto sobre eletrocardiograma. Top. Super válido, gente. Exato, não é? Segue lá. Exato, entende? Agora é diferente que... O que mais a gente vê hoje em relação à rotina médica? A gente vê sobre a rotina, sobre o bem-estar, né? E a pessoa faz uma pós sobre, vamos dizer assim, medicina da família. Não tô falando nada contra, mas assim, nada a ver com o que ela construiu. Eu posso ter Instagram com 500 mil seguidores e fazer, às vezes, por exemplo, um infoproduto que não tem nada a ver com o Instagram que eu criei. O Instagram sobre... Aí eu botei um infoproduto sobre, sei lá, eletrocardiograma, falando 6 anos da medicina sobre estilo de vida, sobre malhação, sobre foto da academia. Vou vender? É Não. claro que não. Sim. Por que eu não vou vender? Porque a minha persona, eu criei convívio, criei contato, engajamento com a pessoa errada. Por 6 anos. Entende? Então, tem essa virada de chave. Então, esses pontos são importantes para vocês entenderem que é o seguinte: existe o cenário de que o produto faz sentido, de que o Instagram faz sentido, e existe o cenário de que o Instagram, às vezes, nem sempre é necessário. Agora, ele vira chave, porque é onde a gente realmente se posiciona. E aí, cara, depende muito com o nosso colega médico, realmente ele tem 2 pontos, né? Ou esse cara ele sabe, né? Ele é um bom comunicador, ou então ele cria essa oportunidade. Dá pra aprender, é ou não é? Dá. Você acha que dá pra aprender, Malu? Dá pra aprender a ser um bom comunicador? Tá. Eu acho que dá pra aprender a ser um bom comunicador, e principalmente quando você tem alguns exemplos, né? Eu me inspiro muito, assim, quando eu quero criar algum conteúdo, falar alguma coisa, geralmente eu faço uma pesquisa e às vezes eu me inspiro em alguém pra eu poder produzir o meu conteúdo. Eu sei, Maluzinho. Concordo com a Malu. Eu também sou assim, eu sempre vejo o que as outras pessoas estão fazendo, o que atinge mais as pessoas pra ir naquele mesmo caminho, assim. Porque Claro às vezes... que... Desculpa. Não, pode falar. Claro que trazendo uma parte minha, né? Não copiar o conteúdo do outro. Trazer na mesma linha, talvez que dê certo, mas com a nossa cara, assim, também eu acho isso muito importante. É porque, assim, né, igual você comentou, é uma coisa difícil mesmo, né, você ter esse posicionamento, você conseguir se comunicar, então não é uma coisa que vem, assim, não é inato, assim, na minha opinião, né. Isso aí. Eu acho que tem pessoas que nascem com um pouco mais de facilidade, né, são mais descoladas, né, então isso pode facilitar. O dom do negócio, assim, né. Agora tem pessoas que, cara, botam a cara pra fazer, né? Que eu falo várias vezes, quando os meus stories do meu Instagram, eu fazia 25, 30 vezes. Por quê? Porque, cara, eu tinha uma dificuldade de falar em público, dificuldade de falar pra uma câmera, dificuldade. Então eu sabia que, eu tinha que fazer. Então teve que algo, assim, a vontade, sabe, de fazer era inata. Agora... realmente o resultado era horroroso, então tinha que dar uma melhorada nisso. Então é a persistência da parada, né? E um ponto importante que acontece quando a gente vai falar em relação a médico de verdade em Instagram, porque o que mais acontece esse cara, ele sente que o Instagram é um local de pessoas que querem vender, pessoas que querem ganhar em cima do paciente, entendeu? Sim. Então existe um bloqueio nisso, sabe? E esse é um ponto que a gente tem que entender. Existem bloqueios que a gente cria na nossa cabeça, mas tem bloqueios que são óbvios, bloqueios que são corretos, bloqueios que são simplesmente um medo associado como é que fala? A uma proteção do ego. Você entende? O ego como, eu não vou me sujeitar a isso. Isso é ego? Por que você não vai sujeitar a isso? Por que você é tão bom o suficiente? Que ego é esse que você não se sujeita a colocar a cara, você entende? Então o ego e o ego eles andam muito juntos nesse cenário. Porque essa preocupação de colocar a cara é muito mais do que vão achar de mim. O que vão achar de mim? Sim. Vão ferir o meu ego, entende? Vão falar sobre mim, vão me criticar. Pelo contrário, as pessoas sempre vão criticar e sempre vão elogiar as outras.
E você acha que quem faz residência, assim, o médico já é um especialista, ele tem esse ego de assim, eu tenho um diploma aqui, de grande desse jeito, não vou me submeter a precisar de Instagram pra eu poder ter o meu público, entendeu? Acho que isso mexe também, não, com o ego dos médicos. Eu acho que isso tem virado a chave, sabe, Malu? Até as grandes escolas têm colegas que realmente têm Instagram, né? Então o Instagram é uma coisa que tá sendo... tá mais vívida nisso, né? Por exemplo, tem colegas lá da USP que fizeram, né, a ritmologia no INCOR, que tem uma página de ritmologia, entende? Então isso já tá soltando, né? Mas assim, sem dúvida nenhuma, é muito mais fácil. É interessante o que você falou, porque assim, mesmo sendo os dois pós-residência, é mais fácil alguém de uma grande escola se esconder atrás do diploma do que alguém de uma pequena escola. Por quê? O cara da pequena escola, ele tem um sentimento de, cara, a escola é pequena, eu preciso me posicionar pra aparecer, entende? Então tem esse cenário também. E aí, como é que a pessoa, muitas vezes, mais bem formada, né? E vou falar interessante, porque assim, essa mais bem informada, ela não só tem menos pacientes num cenário como esse, né? Tem menos oportunidade de fazer virar, né? Por esse ego. Como um segundo ponto, quantas vezes, até com o próprio paciente, existe uma dificuldade de conexão, sabe? Sim. Porque vem de escola, então assim, vem de um posicionamento de cima pra baixo em relação ao paciente. Sim. E, cara, isso não gera conexão. O que gera conexão é empatia. É o completo entendimento do problema do próximo. É fazer com que você tenha realmente uma capacidade. Isso, quando a pessoa é mais simples, é muito mais fácil de acessar. Porque vocês estão na mesma linha, né? No mesmo horizonte ali. Agora, quando a pessoa está realmente mais próxima, cheia, né? Cheia de diplomas, muitas vezes isso a torna mais inacessível. Sim. Isso atrapalha o crescimento profissional. Entendeu? Eu acho que o Instagram é até uma ferramenta que você, às vezes, acompanha um médico que mostra mais a rotina e você fala, nossa, ele é gente como a gente, sabe? Ele tá falando aqui, postou um story, tá mostrando a rotina dele, ele realmente faz o que ele preza, sabe? Eu acho que isso é muito importante. Isso aí. E interessante, né? Quando a pessoa vai pro Instagram, você entende que o Instagram é uma ferramenta de marketing. Então ele começa a ter uma veia empreendedora do negócio. Sim. Porque se ele é só médico por ser médico, não que ser medicina é ruim. Porque, assim, hoje o entendimento que nós temos nós somos, a partir do momento que eu terminei a graduação, eu sou médico. Eu tô desempregado. Qual é a forma de trabalhista que eu vou entrar? Geralmente é PJ, geralmente é CNPJ, uma pessoa jurídica. Então você hoje é uma empresa que não gera faturamento. Então esse é um ponto importante. Porque antigamente, ser médico, cara, era ter emprego. Hoje em dia, ser médico preciso de ajuda. Preciso achar um emprego. Meu Deus, fala isso não. Ué. Com medo. É nesse nível. Então, assim, quando a pessoa tá preocupada, por exemplo, você entende que um infoprodutor, o cara sai da medicina como um infoproduto, ele já é empreendedor. Já tá empreendendo. Ele já tem um produto, ele já vende um produto, ele já tem uma fonte de renda. Entende? Então, se ele souber muito bem o que tá fazendo, tiver uma linha de raciocínio, um plano de ação, esse cara vai muito bem. Né? Se o produto for bom. A primeira pergunta é, esse produto resolve o problema? É um problema comum? É um problema que ninguém resolveu? Ou poucas pessoas resolvem? Ou eu resolvo mais fácil que outras pessoas? Esse tipo de raciocínio tem que ter. Porque se eu tenho esse raciocínio, eu consigo, sem dúvida nenhuma, gerar lucro com isso. Gerar faturamento. E aí, com certeza, muitas vezes esses infoprodutores, eles têm muito mais faturamento do que alguém de uma residência que não bota cara no Instagram. Mas muito mais. Muito mais. Pode ter residência que for. Vai ficar atrás de um diploma e não vai ter um sucesso que gostaria. E aí entra um cenário que o infoproduto faz muito sentido. Agora, tem que ter um culhão pra isso. É igual, por exemplo, eu tô a fim de abrir uma empresa e não faço. Eu vejo o infoproduto hoje como aquela pessoa que quer abrir uma empresa, tem a veia empreendedora, mas larga uma faculdade, por exemplo. Você entende? O cara largou uma faculdade. A gente vê muitas pessoas fazendo isso, né? Então, assim, Steve Jobs fez isso. Grandes empreendedores fizeram isso. Largaram a faculdade para montar uma empresa. Mas assim, o que é? Cara, é all-in. Eu largo tudo pra montar uma empresa. Então eu tenho uma visão de futuro muito perfeita, muito intensa
Vai falar, cara, eu tenho certeza que isso vai dar certo. Entende? Então, quando o cara faz medicina e se torna infoprodutor, ele se torna um empreendedor, ele tá abandonando o mercado de trabalho tradicional, né? Mesma forma que um cara na faculdade, por exemplo, entra na faculdade, termina um curso qualquer de engenharia, por exemplo, de administração, ele entra no mercado de trabalho. Então, da mesma forma que o produtor, ele larga o mercado de trabalho, assim como o empreendedor larga, às vezes, uma faculdade. Esse é um cenário. É muito mais desafiador. A vida do empreendedor é muito rala. É muita ralação, muito difícil. Muito ralo é fogo, né? É muita ralação, é muito difícil. Agora, com muita resiliência, muita visão de futuro e propósito, esse cara muitas vezes alavanca muito mais. E aí vem um ponto interessante. Vocês, a visão que vocês têm hoje da medicina, Malu daqui a pouco Malu já formando, né? Maluzinha daqui a pouco vai formar. O que vocês pensam em relação a futuro, assim? O que é hoje um médico que alavancar de uma forma mais segura, mas assim, que precisa também se posicionar? Como é que vocês veem isso aí? Em relação a mim, o que eu penso sobre isso? Acho que o infoproduto, a gente tem, né, a página de eletro e a gente vende tem um público para isso. Então, assim, durante a faculdade, isso traz um reconhecimento para mim, tanto em relação ao meu posicionamento com professores, ao que vem também sobre mim, né, o que os meus amigos acham sobre mim. E isso me traz um posicionamento bom, assim, uma visibilidade boa dentro da faculdade. Mas quando eu me formar, isso não vai tirar o meu objetivo de fazer uma residência para que eu possa oferecer o melhor trabalho para os meus clientes, né, para os meus pacientes, enfim, mas enquanto isso faz muito sentido, ainda, né, faz muito sentido para mim, até determinado momento, quando eu me formar, eu vou fazer uma residência, e eu também acredito que essa minha trajetória possa me trazer benefícios também lá na frente, sabe? Tanto por conta da questão de comunicação também, que a gente tá falando, né, de networking e tudo mais. Acho que pra mim faz sentido, os dois vão andar juntos, assim, sabe? Perfeito, Malu. Eu também acredito que tentar se destacar já desde a faculdade, igual a Malu falou. Então, às vezes, entrar em uma liga de uma área que você tem mais interesse, se inscrever em monitoria, em alguma área que você tem mais interesse, no estágio, mesmo que não seja uma área que você pretenda seguir, mas assim, dar o seu melhor naquele momento, ser proativo. Acho que isso já ajuda você a ter um networking, a se destacar dentro da faculdade, conhecer novas pessoas. E a página, igual a Malu tem uma página também de eletro, já ir montando o público dela, sabe? E lançar infoproduto, eu acho isso muito importante. No futuro, fazer uma residência e mostrando um pouco da rotina, até para você se posicionar também. Mostrar para as pessoas também que você pretende dar o seu melhor também, se dedica para aquilo. Acho que isso também é o caminho do sucesso. Top. Meninas, é isso. O digital é um caminho sem volta. Então, pode ter certeza que mesmo que o médico não queira crescer no Instagram, é muito mais difícil. É muito mais difícil. Dá. Pode ser que não dê. Mas é muito mais difícil. E imagina o que é pra ele. A gente não sabe o que o Instagram vai ser daqui 5, 10 anos. Né? Então, hoje, uma pessoa que tem 600, 800 mil seguidores, se posicionar de forma correta, cara, daqui pra frente pode, sei lá, viraliza. Ou então nem isso, sim, mas geralmente cria, né, uma corrente de engajamento que vai ser interessante a longo prazo. Então, hoje, tem uns cenários ainda que a gente consegue fazer um consultório sem Instagram. Hoje ainda tem. Mas por quanto tempo? Você entende? Sim. Então, tudo também a gente tem que ter essa virada de chave, né? Porque, se tá todo mundo fazendo, é por um motivo, né? Sim. É porque realmente faz sentido. Então, a gente tem que ter esse entendimento. Então, o tema-chave, que só faz residência quem estuda no digital, a resposta depende qual é o seu objetivo. Se o seu objetivo é infoproduto, manda bala. Vai empreender, vai criar infoproduto, seja qual for, né? Resolva o problema das outras pessoas. Agora, se
Se o seu assunto, se o seu objetivo é um consultório, aí começa a complicar. Porque eu preciso ter uma experiência, uma bagagem que só uma residência muito robusta consegue entregar para que você realmente ofereça um serviço de qualidade, excelência, segurança e conforto para o seu paciente para ser tratado da melhor forma possível. Sim. Entendeu? E isso faz muita diferença. Então é ter isso na cabeça. Para onde eu vou? Não tem problema nenhum. As duas escolhas são ótimas. Só não pode essa pessoa que fez um curso EAD, fez um monte de cursinho, se colocar à disposição de atender pacientes sem ter um entendimento. Porque eu sei muito bem o que é o que eu sabia quando eu formei. Não sabia nada. A gente brincava de estudo duplo cego pra plantão. E dava plantão duplo, porque um pegava o livro e o outro pegava pra atender. E ficava assim, ó, fazendo plantão em dupla, pelo menos por uns tempos, até a gente pegar mais ou menos uma ideia de o que acontece. Então, na graduação, tudo bonitinho, né? No Vamos Ver, na Vera o pau quebra, entendeu? Então, essa pessoa, imaginar fazer um curso de um ano, um final de semana, e achar que ela tá pronto pra alguma coisa, é ter muita ousadia. E o quanto de coisa que você não viu na residência, por exemplo, de clínica. Você queria cardio, mas assim, você teve que passar por todas as outras áreas, você consegue ver o seu paciente com um todo. Exato. Consegue resolver os problemas. Exatamente. Exatamente. Porque se você faz só cardiologia, global, né? por exemplo, você sobe o coração, não sabe mais nada. E o resto, a clínica médica é robusta. Então, por exemplo, tem igual uma paciente semana passada. Teve uma celulite no pé. E aí retornar, ia ser reavaliada essa semana. Não vou não, porque eu celulite no pé. Aí levou esporro, porque não me avisou. Mas doutor, você não é cardiologista? Não, peraí, pô, eu sou seu médico. Você tem um médico hoje. Olha o nível de cuidado do paciente. De conexão, né? Entende? Você tem cuidado do paciente. Não, cara, eu tenho clínica médica, especialista em clínica médica. Eu não sou só cardiologista, então peraí, pô. Né? Parabéns. Então, é um cenário, entende? Que você tem essa robustez, essa expertise, e isso faz muita diferença. Perfeito. Fechou? Bater o martelo, então? Sim. Então, bater a porta desse tema, então. Então, pessoal, basicamente o seguinte. É um caô, isso aí. Então, residência faz sim quem quer ser melhor possível pros pacientes. E se você quer viver pro digital, faça o seu produto. Quer as duas coisas? Faça residência e faça junto com o digital, não tem problema nenhum. Ajuda muito também. O pós pro consultório é excelente. Agora, só infoproduto, se é só digital, faça o infoproduto, porque senão vai machucar os outros aí. E se você quiser passar na residência, lembra que a gente tem um parceirão nosso, a Medway, e a gente tem cupom de desconto pra vocês, EmergenCast. Isso aí. E quem quer só dar plantão, pode usar CalcMed, um aplicativo que ajuda bastante, né? Mesmo na residência, né, maluco? Primeiro R1 de clínica médica. Se Deus baita quiser. Ajuda, né? Então também tem o cupom EmergenCast pra quem quer usar CalcMed aí. Excelente aplicativo, ajuda muito. E depois pro consultório particular, um consultório com plano de saúde, não importa. Lembrar que você precisa de uma contabilidade muito boa. Aí tem a DocStage que trouxe esse episódio hoje pra vocês aqui. Então, sem dúvida nenhuma, é a melhor empresa pra ajudar você nessa sua carreira médica e não passar perto com o imposto. Fechou, rapaziada? Obrigada, Fechou. Pietro. Tamo junto, rapaziada. Meninas, sucesso pra nós. Pessoal, segue o EmergenCast nas redes sociais, Instagram, Apple Podcast, Spotify. Bota lá, @EmergenCast. Conte com a gente. Manda lá sua dúvida, seu direct, que a gente ajuda. Até a próxima. Valeu. Tchau.